Olá, gente. Tudo bem? Tudo na paz? E aí, como é que estão? Conseguiram resolver a atividade? Então, agora nós vamos corrigi-la e vocês vão verificar, nós vamos verificar juntos o que é que vocês acertaram, o que é que vocês erraram. Nós vamos fazer a correção dela, tá bom? Então, fiquem atentos, mantenham o foco na aprendizagem e nós vamos fazer agora a correção desta atividade. É a atividade 3 de matemática 2. Então, prestem atenção. Essa atividade, a primeira questão tem o objetivo de calcular potências, tá certo? Então, os itens que vai vir nessa questão é para calcular potência. E a potência, na definição, nós já sabemos que nós vamos ter uma base e um expoente. E esse expoente vai dizer quantas vezes eu devo multiplicar a base por ela mesma, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho 7 elevado a 3, como nós podemos ver aqui, ó, 7 elevado a 3, a minha base é 7 e o meu 3 é o expoente. Esse expoente vai dizer quantas vezes eu devo multiplicar o 7 por ele mesmo. No caso, como aqui o expoente é 3, eu vou ter que multiplicar o 7 por ele mesmo. Quantas vezes? 3. Por isso que eu vou ter 3 não, por isso que eu vou ter 7 vezes 7 vezes 7, que dá quanto? Dá 343. 7 vezes 7 é 49, vezes 7, 343. Agora, nós vamos para a letra B. Na letra B, a nossa base ela é negativa, mas nós devemos observar que o expoente ele é positivo. Tá certo? Existe uma regrinha na potenciação de que quando a base é negativa e o expoente é par, nosso resultado ele vai ser positivo. Então, se liga aí, ó. Sempre que a base for negativa, mas o expoente for par, o resultado é positivo. Utilizando o raciocínio, como o nosso aqui é menos 3 ao quadrado, o nosso expoente é um 2, então vou ter que multiplicar a base por ela mesma duas vezes. Então, vou ter menos 3 vezes menos 3. E isso vai dar quanto? 9. Por que que dá 9? Porque é o seguinte, 3 vezes 3, 9. Menos por menos, mais. Então, mas se liga aí na regrinha. Sempre que o expoente for par e a base for negativa, o resultado é positivo, tá certo? A letra C, ela traz a base como sendo uma fração. E sendo fração, então a gente vai utilizar o mesmo processo, multiplicar ela por ela mesma. Duas vezes, né? No caso, 3/2 vezes 3/2. Que no caso dá o quê? Ó? 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Então aqui nossa resposta vai ser 9 quartos. Tá certo? A letra D, nós temos uma potência de base 10. Tá certo? Utilizando a lógica, o raciocínio que nós estávamos utilizando anteriormente, né? Se eu tenho 10 ao cubo, então eu vou ter o quê? 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Só que eu vou dar uma dica para vocês quando vocês tiverem uma potência de base 10. Sempre que a base for 10, vocês vão fazer o seguinte, ó. Pega o 1, escreve aqui, tá certo? E vocês observam para o expoente. O nosso expoente aqui é um 3, então isso significa dizer que depois de 1 eu vou colocar 3 zeros, tá certo? Se fosse um 5, eu iria colocar 5 zeros. Se fosse um 10, eu iria colocar 10 zeros, tá certo? Então a dica é essa, para poder não ficar fazendo esse processo aqui do meio, então é só você pegar o 1 e o expoente vai dizer a quantidade de zeros que você vai colocar. Na letra E, nós temos que a base é zero. Sempre que a base for zero, não importa qual seja o expoente, o nosso resultado sempre vai ser zero. E se a base for 1, que é o caso da letra F, não importa também o expoente, a resposta sempre vai ser 1. Tá certo? Então, a primeira questão está resolvida. E aí, você conseguiu acertar quantas nessa, hein? Vamos ver se você consegue acertar mais na segunda? Tá certo? Então, a segunda questão, ela vai se tratar de notação científica. Antes de resolvermos o item, a gente vai fazer uma breve revisão do que é uma notação científica, tá certo? Então, todo número escrito na forma A vezes
10 elevado a n, sendo A maior ou igual que 1 e menor que 10, é denominado notação científica. Esse número é chamado de notação científica. Então, observe aqui que eu tenho um A. Esse A é o nosso número, é um número aqui. Então, esse número ele tem que estar compreendido entre 1 e 10. O 1, inclusive, tá certo? Isso aqui eu vou ter que transformar numa potência de base 10, tá certo? Existem dois casos quando a gente está trabalhando com notação científica. O caso em que a gente tem a notação científica e vai transformar na forma decimal, que é esse primeiro exemplo que eu trouxe aqui, ó, eu tenho 9 vezes 10 elevado a 5. Veja que está escrito de acordo com as condições que nós vimos aqui em cima de notação científica, tá certo? Então, eu vou pegar o 9, colocar aqui. E observo agora a potência de base 10, tá certo? Como aqui eu tenho 5, então eu vou colocar 5 zeros, tá certo? Agora, se eu tivesse o contrário, na forma decimal para notação científica. Por exemplo, eu tenho 20 milhões, tá certo? 20 milhões é o primeiro número que eu tenho que deixar entre 1 e 10, 1 inclusive. Então, aqui eu tenho um 2, 2 está entre 1 e 10, tá certo? Então, eu coloco 2 vezes 10, né? Sempre a nossa base é 10. Agora, eu vou contar quantos zeros ou quantas casas tem da direita para a esquerda. Então, 1, 2, contem comigo, viu? 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui nós temos 7 casas, contando da direita para a esquerda. Por isso que aqui ficou 10 elevado a 7. Então, revisado, agora vamos para os nossos itens. Os itens, por exemplo, aqui eu tenho 700 mil. Como foi que a gente viu? Tem que deixar esse número entre 1 e 10, 1 inclusive. Então, aqui é 7. 7 está entre 1 e 10? Está. Então, vou ter 7 vezes 10. Agora eu vou contar quantos zeros tem da direita para a esquerda. Quantas casas, né, na verdade? Não é nem tantos zeros. Quantas casas? Então, aqui, por exemplo, nós vamos ter 1, conta comigo, 2, 3, 4, 5. Então, aqui ficou 10 elevado a 5. 7 vezes 10 elevado a 5. Vamos para a letra B. Por exemplo, aqui, eu tenho 1 bilhão e 800 milhões, tá certo? Então, se eu pegar o 18 é maior que 10. Então, não fica nesse formato, porque o A tem que estar compreendido entre 1 e 10. Mas, se eu pegar 1,8, aí sim, aí fica no formato da notação científica. Então, vou ter o quê? 1,8 vezes, aí 10. Agora, a gente tem que contar da direita para a esquerda. 3, 6, 9. Que a gente colocou a vírgula aqui, não foi? Não, aqui onde eu estou mostrando com o cursor do mouse. Então, aqui eu vou ter 10 elevado a 9. Vamos para a próxima. 35 milhões. 35 milhões, ó. 35 é maior que 10. Então, vou pegar 3,5 que está entre 1 e 10. Tá certo? Então, fica 3,5 vezes 10. Agora, eu vou contar aqui as casas. 3. Lembre-se, a gente sempre conta da direita para a esquerda. Tá certo? 3, 6, 7. Por isso que aqui ficou elevado a 7. Agora vamos seguindo a letra D. Mil, milhão, bilhão. 295 bilhões. Então, fica 2,95 vezes 10 elevado a... Aí a gente vai contar da direita para a esquerda. 3, 6, 9, 10, 11. Tá certo? Então, nossa segunda questão está resolvida. Agora vamos para a terceira. E a terceira questão, nós vamos utilizar as propriedades de potência para reduzir a uma só potência. Então, por exemplo, aqui na letra A. Na letra A, se a gente observar, eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. A base é a mesma, difere os expoentes. Então, aqui a gente já pode utilizar aquela regrinha lá. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então, a base é 10, então eu repito 10. Tá certo? Deixa eu só mostrar aqui os outros itens para a gente ir resolvendo. Ó, repete a base e eu vou fazer o que com os expoentes? Somar. 3 mais 2. Só que 3 mais 2 é quanto? 5. Então, vai ficar 10 elevado a 5. A letra B, divisão de potência de mesma base. Veja que a base é a mesma e os expoentes são
diferentes. Se a base é a mesma, eu repito. Como aqui a operação é uma divisão, agora eu vou subtrair os expoentes, que fica 8 menos 5. E 8 menos 5 é 3. Então, vou ter 10 elevado a 3. Tá certo? Letra C. Agora, na letra C, nós vamos observar que as bases não são iguais, mas o expoente é igual. Então, o que é que faço? Eu multiplico a base e repito o expoente. Agora é o contrário lá da letra A. Tá certo? Então, eu vou multiplicar a base, no caso, vou ter 2 vezes 5, e repetindo o expoente, que é 4. 2 vezes 5, 10 elevado a 4. Aqui, ó, a letra D. As bases são diferentes, porém o expoente são iguais. Então, vou ter 2 vezes 3 vezes 5, elevado a quem? A menos 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 elevado a menos 2. Letra E, ó, veja que agora aqui na divisão, as bases são diferentes, mas o expoente é igual. Então, eu faço aquela mesma ideia. Então, vou pegar o 60 dividido por 12 e elevado a 13. 60 dividido por 12 é quanto? 5 elevado a 3. Tá certo? 5 elevado a 3. Então, essa é a nossa resposta. Letra F. Continuando, ó, as bases são diferentes, mas os expoentes são iguais. Então, vou pegar 250 dividido por 125. Repetir a base, que é 4. Então, vou ter o quê? 250 dividido por 125 dá 2. 2 elevado a 4. A letra G é um caso, já uma outra propriedade. Veja que aqui eu tenho uma potência com outra potência. Então, aqui é potência de potência. Quando tem esse caso de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Vou ter 2 vezes 3, que no caso vai dar quanto? 6. Então, vou ter 2 elevado a 6. Mesma coisa a letra H, potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Então, vou ter o quê? Menos 1 vezes menos 2. 1 vezes 2, 2. Menos por menos, mais. Então, vou ter o quê? 10 ao quadrado. Então, a terceira questão está resolvida. Agora, nós vamos para a quarta questão. A quarta questão, ela pede para a gente calcular expressões, tá certo? Então, aqui nós temos umas expressões. Nessas expressões, como tem a potência é a prioridade. Então, nós vamos resolver primeiro a potência. Se eu tenho 2 elevado a 5, é 2 vezes 2, que dá 4, vezes 2, que dá 8, vezes 2, que dá 16, vezes 2, que dá 32. Então, essa primeira potência é 32. Essa segunda potência aqui, 3 ao quadrado, dá 9, porque é 3 vezes 3, dá 9. Então, agora eu tenho uma expressão numérica em que tenho uma subtração e uma multiplicação. No caso, a multiplicação é prioridade. Repito, 32 menos 9 vezes 2, 18. 32 menos 18 dá 14. Então, letra A resolvida e eu espero que você tenha acertado. Confere aí, confere direitinho, viu? Agora vamos para a letra B. Veja bem, nós temos potência mais uma vez. Então, a potência é a prioridade. Nós temos, nesse primeiro caso, 13 elevado a zero. Sempre que o expoente for zero, o resultado é 1. Então, 13 elevado a zero é quanto? É 1. 2 elevado a 3 é quanto? É 8. Então, eu vou ter o quê? 1 menos 3 vezes 8. Multiplicação, prioridade. Então, vou ter 1 menos 24, porque 3 vezes 8 é 24, que vai dar menos 23. Tá certo? Então, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Vamos para a letra C. A letra C é um pouquinho longa e nos debates muitas pessoas tiveram dúvidas nela, mas só que ela é bem fácil. Ela é bem fácil mesmo e eu tenho certeza que você vai conseguir resolver. Por exemplo, aqui eu tenho 10 elevado a 4. Lembra aquela dica lá na primeira questão que a gente tinha 10 elevado a 3? Que eu tenho 10 elevado a 4. A dica que eu dou é o quê? Coloca 1 e segue 4 zeros, que no caso aqui dá 10 mil. Aqui 1000, aqui 100, aqui 10 e aqui 1. Então, vai ficar assim, ó. 10 elevado a 4, 10 mil. Menos 2 vezes 10 elevado a 3, 1000. Menos 6 vezes 10 ao quadrado, 100. Menos 17 vezes 10 elevado a 1, 10. E 10 elevado a 0, 1. Então, eu tenho 10 mil menos 2 vezes 1000, menos 6 mil vezes, menos 6 vezes 100, menos 17 vezes 10, mais 1. Então, agora nós vamos resolver as multiplicações.
2 vezes 1.000, 2.000. 6 vezes 100, 600. 17 vezes 10, 170. No caso, agora nós vamos ter 10.000 menos 2.000, que dá 8.000. E vou repetir o resto, tá certo? Agora eu vou ter 8.000 menos 600, que vai dar 7.400. 7.400. Repetir aqui o resto. 7.400 menos 170. Dá o quê? 230. 7.230, perdão. 7.230. Mais 1, que vai dar o quê? 7.231. Então, letra C resolvida. Agora vamos para a letra D. A letra D é uma outra que muitos de vocês tiveram dificuldades. Agora aqui nós vamos tomar um cuidado para não errarmos, tá certo? Então veja que esse primeiro expoente aqui está fora. Então a gente vai resolver primeiro o que está dentro do parêntese, que no caso 12 mais 10 dá 22. E repito o expoente agora, fica ao quadrado, tá certo? Fica ao quadrado. Então, vou ter 22 ao quadrado. Aí, menos que esse aqui. Aí, aqui, ó, veja, bases diferentes, mas expoentes iguais. Repete, multiplica a base e repete o expoente. No caso, 12 vezes 10 dá 120. 22 ao quadrado, 484. Certo? 120 ao quadrado dá 14.400. 484 menos 14.400 vai dar menos 13.906. Então, letra D resolvida. Agora vamos para a quinta questão, tá certo? A quinta questão ela é interessante, que é um probleminha, uma curiosidade do nosso dia a dia, talvez. Não sei se vocês já pararam para pensar quantos minutos tem um dia e quantos segundos tem um dia, porque o número de horas nós sabemos que são 24 horas que o dia possui. Então, um segundo passa muito rápido, e eu tenho certeza que você concorda com isso. Porque, ó, já passou. Contando a partir de agora, daqui a quantos dias terão decorrido 8,64 vezes 10 elevado a 10 segundos? Vai demorar mais ou menos de 1.000 anos? Então, para resolvermos essa pergunta, nós inicialmente vamos determinar quantos segundos tem um dia. Mas para determinar quantos segundos tem um dia, nós já temos que ter consciência que o dia tem 24 horas. Nós sabemos que um dia tem 24 horas, tá certo? Mas precisamos saber quantos minutos tem 24 horas, ou seja, quantos minutos tem um dia. Para saber disso, é simples, é só fazer uma regra de 3 simples. Eu sei que 1 hora tem quantos minutos? 60. 24 horas vai ter quantos minutos? Vamos utilizar aqui uma regra de 3, bem simples. Então, agora eu vou ter 1 vezes x, que 1 vezes x dá x. E 60 vezes 24, que no caso vai dar quanto? 60 vezes 24, 1.440 minutos. Então, um dia tem 1.440 minutos, tá certo? 24 horas tem 1.440 minutos. Agora, nós vamos calcular quantos segundos tem 1.440 minutos, ou seja, um dia. Vamos saber quantos segundos tem um dia. Um minuto tem quantos segundos? 60. Muito bem, você disse certo. Agora, 1.440 minutos vai ter quantos segundos? Esse mesmo processo, uma regra de 3 bem simples. Então, vou ter 1 vezes x e 60 vezes 1.140, ou 1.440. 60 vezes 1.440 vai dar 86.400 segundos, tá certo? Então, esse é o total de segundos de um dia. Feito isso, agora nós vamos escrever aquele número que estava lá em notação científica na forma decimal. Ora, eu tenho 8,64 vezes 10 elevado a 10. Então, isso significa dizer que eu vou pegar 8 e agora eu vou ter que andar 10 casas aqui para a direita. Então, quando eu ando 10 casas, vai ficar esse número grandão. Tá certo? Então, esse número aqui é exatamente esse. Ok? Então, agora nós vamos prosseguir. Para sabermos quantos dias terão decorrido nesse número grandão,
segundos, basta dividirmos por 86.400, que é a quantidade de segundos de um dia, que esse cálculo nós já fizemos aqui do lado. Então, a gente vai dividir ele, tá certo? Só que, como a gente está numa tela de computador, fica difícil fazer aquela continha do L. Mas a gente vai utilizar aqui um outro uma outra forma de resolução, tá certo? Um outro artifício, tá certo? Então, esse número grandão é a mesma coisa de eu pegar ele vezes 100 milhões, tá certo? Então, aí eu obtenho ele. Esse de baixo é a mesma coisa de eu pegar 864 vezes 100. O que é que a gente observa? Que agora ele está aqui um produto, então a gente pode simplificar. Se esse número é igual a esse, então eu elimino, tá certo? Então eu vou eliminar eles, tá certo? Então eu elimino esse. Nessa outra conta aqui, eu tenho um 100 embaixo, então isso quer dizer que eu posso tirar 2 zeros de cima e tirar esse 100 daqui de baixo. Então, eliminando esses 2 zeros, vão ficar assim. Então, sobrou o quê? 1 milhão, tá certo? Sobrou 1 milhão. E se sobrou 1 milhão, a pergunta era, daqui a quantos dias terão decorridos desse total de segundos que passarão aí? 1 milhão de dias. Vai demorar mais ou menos de 1000 anos? Gente, 1 milhão de dias certamente vai ser mais de 1000 anos. De 1000 anos, tá certo? Então é isso, tá bom? Essa é a nossa quinta questão. Eu lembro que ficou um desafio para vocês. E esse desafio ele é bem interessante. Ele vai dizer o seguinte, o desafio. Um monte de abraços. O pessoal do primeiro ano organizou uma festa a qual compareceram 15 alunos. Se cada um ao chegar der um abraço em todos os presentes, quantos abraços terão dado ao todo? Então, primeira coisa, quem chega, o primeiro aluno a chegar não vai abraçar ninguém. Vocês compreendem isso? O segundo aluno que chegar vai abraçar o primeiro que chegou. O terceiro a chegar dá 2 abraços, no primeiro e no segundo que chegaram. O quarto dá 3 abraços. O quinto dá 5 abraços. Aliás, 4 abraços. O sexto dá 5 abraços e assim por diante. Então, dessa maneira, a quantidade de abraços vai ser quem? O primeiro que chegou não abraça ninguém. Aí 1, 2, é só somar isso até o 14. Quando a gente faz essa conta todinha, dá 105. Então, quantos abraços serão dados ao todo? Dá 105 abraços. Fábio, tem outra maneira de resolver? Tem, mas eu resolvi trazer essa maneira aqui porque era bem mais simples, mais fácil da gente entender. Mas se você quiser colocar para a gente como um desafio uma outra maneira de resolução desse desafio, fica aí. E faz um vídeo e manda para a gente. Então, com isso, nós terminamos a correção da atividade de hoje. Fica com Deus, um abraço virtual e Deus te abençoe. Até a próxima atividade. Valeu, galera!